Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. Hoje o assunto é política. Nós estamos tendo a honra de receber no nosso programa o deputado federal Eleusis Paiva, que há apenas alguns dias anunciou uma notícia surpreendente para os meios políticos da cidade, para os eleitores dele, para a comunidade de São José do Rio Preto. Ele é considerado um dos melhores parlamentares da atual legislatura em Brasília. Era uma pessoa com chances muito concretas e objetivas de reeleição como deputado federal, mas por questões políticas ele acabou anunciando, tendo que anunciar a sua desistência da candidatura. Deixa de ser candidato a deputado federal, a região perde um representante com grande chance de reeleição, perde uma pessoa que vem realizando um trabalho fantástico em São José do Rio Preto, na região. Todo mundo é testemunha do trabalho do doutor Eleusis Paiva na nossa cidade, na nossa região. E é sobre esse assunto e outros que nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele. Deputado, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez em nosso programa. Por que a tomada dessa decisão tão bombástica quanto essa aqui para a nossa região? Olha, Luiz, primeiro agradecer a você a oportunidade de estar aqui na TV Cidade, podendo falar. Eu, quando estou em Rio Preto, você sabe que eu sou assíduo do teu programa. Então, tenho que agradecer essa oportunidade. Mas, para mim, é muito claro, né, Luiz, que eu já vim externando para o partido nos últimos 30 dias, quando o partido estava para tomar as decisões das coligações e dos apoios, tanto a nível federal como a nível estadual, eu vinha dentro do partido, democraticamente, colocando a minha opinião. Eu, particularmente, respeito a posição tomada pelo meu partido, foi uma discussão ampla, que não concordaram, obviamente, né, tomaram outra posição, mas vejo a minha situação e principalmente para as pessoas que me acompanham. Eu fui um dos maiores críticos, até acredito que muito dessa avaliação, que está entre os 5 deputados melhores avaliados pelos órgãos de imprensa que estão, né, acompanham, que cobrem o Congresso Nacional, vem muito da atuação que eu tive, né, e essa discussão de combate à corrupção, né, de denúncias graves que nós fizemos a nível federal, da maneira com que atuou o governo Dilma, principalmente no setor de saúde. Coloquei denúncias, talvez algumas, já falei com vocês, do pouco recurso que a gente tem na saúde, ele ainda é mal investido, ele é desviado, ralo de corrupção, onde existia envolvimento da própria quadrilha que se assessorou dentro da República Brasileira. Eu fui uma das pessoas que mais denunciei isso. Como é que eu poderia, agora, entrando em campanha eleitoral, estar aliado com a presidente Dilma? Eu não poderia estar aliado, eu não tenho condições de estar aliado, até porque eu não acredito. Eu não acredito e não apoiaria uma reeleição da presidente Dilma, com todo o respeito que eu tenho à figura dela. Eu não apoiaria, porque na minha avaliação pessoal, né, nós temos que dar um outro rumo para o nosso país. Então, por fazer isso, eu não poderia aceitar estar junto. Fizeram algumas propostas, eu vejo alguns políticos aí, falando, não, tudo bem, o partido vai fazer uma concessão, você apoia quem você quiser para presidente, para governo do Estado. Eu falei, isso não é coerente. Né? Isso não é coerente. Quer dizer, você faz uma aliança e não cumpre. Eu acho que na vida você tem que ter coerência, tem que ter caráter, tem que ter decência. Né? Por isso que falta essa credibilidade. Agora há pouco estava conversando com o Zé Luiz, o prefeito Eduardo Paz, usou até um termo que eu acredito pejorativo, falou, olha, essa próxima eleição vai ser um bacanal eleitoral. Termo até, meu ver, um pouco... meio forte, mas eu falo para vocês com toda a tranquilidade. A próxima eleição é um elefante, né, com cabeça de jacaré, rabo de cavalo e corpo de cegonha. E aí as pessoas querem, né, o eleitor quer entender o que é o político brasileiro, quem que ele apoia, o que ele pensa, de que forma que é. Pega o leque de políticos que a gente tem nesse país. Estamos discutindo hoje, Luiz. Pega o leque e depois você vai ver que você que está assistindo não tem que ter... todo mundo assustado, uma repulsa ao político. A maioria, né? Vamos pegar na nossa região, maioria processadas pelo Ministério Público. Quem não está processado, está sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal. E não vai pensar que é processo simples, né? De corrupção, de desvio de verba, de entrada de dinheiro público. Esse quadro que tem na política. Quando nós damos um basta para isso, para dar um basta você tem que ter atitude. Para cobrar, para falar, ter essa retórica que eu estou falando, o deputado gosta de falar. Eu acho que você tem que falar
e ter atitude para as pessoas entenderem, olha, temos que dar um basta e tem que mudar. Eu acredito, entrei na vida pública acreditando que eu podia fazer alguma coisa para melhorar, para mudar, continuo pensando da mesma forma. Entro de cabeça erguida, saio de cabeça erguida, tendo o mesmo objetivo, né, com a mesma visão de princípios éticos e morais que eu tenho na minha vida pessoal, é a mesma que eu tenho também quando eu trabalho na política. Esse bicho improvável que o senhor mencionou agora há pouco, o elefante com cabeça de jacaré, corpo de cegonha, etc., é produto de uma geração de um sistema absolutamente teratogênico, né, vamos chamar assim, né? Esses bichos improváveis são gerados pelo sistema político totalmente inadequado do Brasil. Quer dizer, nós teríamos que ter uma grande, ampla reforma política e urgente, é isso mesmo? Olha, mas tem várias coisas que eu lutei e continuo lutando. Tem que você falar, vai sair da vida pública? Não, não vou sair da vida pública. Eu posso não estar, né, a partir de fevereiro, deputado, mas não é por isso que eu não vou estar lutando pelo que eu penso, eu não vou continuar acreditando na minha cidade, não querendo melhorar, não é só como deputado, que a gente pode ser um agente político, né? Tem várias outras formas. Mas reforma política, não tem jeito da gente sobreviver sem a reforma política. Não tem jeito de crescer, mas temos um país em que a gente luta pela democracia, com o jogo político que nós temos de eleitoral, com certeza não é a melhor forma democrática. Se pegarmos desde o ponto de vista de financiamento de campanha, onde já começa aí os grandes ralos, né, da incoerência política, né? Nós estava vendo agora há pouco, né, conversando no fim de semana em São Paulo, que estava em São Paulo no fim de semana, conversando com um parlamentar. E ele foi me cumprimentar, olha, parabéns pela sua atitude, olha, eu pensei diferente. Eu falei, por quê? Mostrou para mim 2 santinhos. Cada santinho com um candidato à presidência. Tinha um com a Dilma e um com a Aécio. Pelo que o eleitor, um no boco direito e no esquerdo. Ó, se for de um lado, tiro de um lado. Ele dizia, é esse tipo de coisa, como é que a gente vai ir para frente nesse país? Como é que o eleitor vai acabar acreditando? E vai acreditar. Né? Porque na realidade o que as pessoas pensam é que isso, no final é todo mundo igual. Tanto vai votar no A, no B ou no C, no verde, no amarelo ou azul, na realidade são todos iguais. E é isso que é importante, as pessoas não são todas iguais e não se portam todas da mesma forma. O doutor Eleus me disse agora há pouco, na nossa conversa preliminar aqui, que a gente estava conversando aqui, ele me disse que algumas pessoas até já o aconselharam, falaram, não, mas agora não, deputado, pode ser que as pessoas até se esqueçam disso, do fato de o senhor ter criticado o governo, etc., vão se esquecer disso, não tem problema nenhum participar, mas o fato, e aí eu estava conversando com o deputado, mas o fato é que o senhor não esquece, né? O senhor tem a consciência disso e por isso que não haveria mesmo um outro caminho, senão essa questão de desistir da candidatura, isso mesmo. É verdade, não é só as pessoas não se esquecem, como uma coisa ainda mais grave, né? Eu acho que você entra na vida pública, né, para resolver os seus problemas pessoais, né? Os meus problemas pessoais é a eleição, pode ser que eu resolva e resolve de uma maneira muito fácil. O problema é resolver o problema da sociedade. Eu não posso acreditar, nem apoiar, nem estar ao lado de um governo. Vou te dar 3 dados assim para mostrar o absurdo, 4 para te mostrar o absurdo. Primeiro, ninguém tem dúvida que o Brasil, quando você pega o investimento em saúde per capita, ele é 1/3 do investimento, por exemplo, que faz a Argentina, metade do que faz o Uruguai. Eles é um país que investe muito pouco em saúde e aí talvez é o reflexo do que a gente está investindo. E isso foi a denúncia que nós estamos, do pouco que foi investido, né, no ano retrasado, 17 bilhões não chegaram nem a ser gastos. Tem pouco e o pouco que tem não gasta. Né? Com o pouco que tem, nós estamos acertando tudo, estamos denunciando, e isso daí ficou público agora, recentemente, todos os acordos nefastos feitos, por exemplo, com Labogem, né, onde vivia o doleiro e o chefe no meio. Quer dizer, tem pouco, não investe. Quando investe, ainda tem desvio. E aí vamos ver outra coisa grave. Nós fizemos uma campanha, eu rodei nosso país discutindo isso junto com a Associação Médica Brasileira, com a AMB, com a OAB. 10% da receita corrente bruta para a saúde. O Ficha Limpa chegou ao Congresso Nacional, porque como é que você pode ter um projeto de lei sendo votado na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional? Ou algum deputado é autor, ou você pode fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Pelo menos 1,5 milhão de eleitores assinaram o projeto. O projeto Ficha Limpa chegou ao Congresso Nacional com 1,5 milhão de assinaturas. O projeto dos 10% da receita corrente bruta
chegou ao Congresso Nacional com 4 milhões de assinaturas. Pessoas querendo ter mais recurso, mais investimento, né, uma saúde de melhor qualidade. Engavetado pelo governo federal. Não deixou votar. Até agora engavetado. Quer dizer, como é que pode, né, você ir para um processo eleitoral para se tornar deputado, representando segmentos, representando uma região, se você não acredita naquilo que você está defendendo? Como é que eu vou defender um governo como esse que fez de tudo para nós estarmos dando um passo atrás na saúde? Eu acho que essa é a coerência que a gente tem que mostrar para a sociedade. E esperar, agora eu fico muito à vontade, não sou candidato, né, então fico muito à vontade de colocar as propostas e realmente entrar em campanha de outros candidatos majoritários, que eu acredito, quem sabe, a gente possa evoluir nesse país, principalmente nos problemas sociais e principalmente no que tange à saúde. Sem dúvida. Afirmando que o senhor não é mais candidato a deputado, como o senhor disse agora, mas não deixa a vida pública, o senhor se mantém na vida pública. Como é que vai ser a sua atuação daqui para frente, então, aqui em Rio Preto, em nível nacional, em defesa da categoria médica a qual o senhor pertence, inclusive? Como é que vai ser tudo isso? Olha, primeiro que estar na vida pública, defender as suas ideias, os seus princípios e os seus ideais, você não faz só na Câmara dos Deputados, não é verdade? Eu acho que a gente é um ser político. Em todo local onde a gente atua, a gente é um ser político e tem o dever de lutar por princípios, lutar por ideais. Eu vou continuar lecionando na Faculdade de Medicina de Rio Preto, não vou deixar de atuar no Hospital de Base, vou estar também em São Paulo, lecionando uma outra universidade pública em São Paulo, e vou estar usando todos os espaços da sociedade civil organizada para, junto com a sociedade civil organizada, estar lutando pelos nossos ideais. Usar esses espaços até sem essas amarras do jogo político. Sim. Eu tive há pouco tempo uma reunião na Associação Comercial, aqui de São José do Rio Preto, com a presidente Adriana Neves, uma pessoa que eu admiro muito. E nessa reunião, né, com a equipe da Adriana, eu coloquei algo que cada vez mais eu tenho certeza. É a sociedade civil organizada que com certeza fará as grandes transformações desse país. Eu acredito que a sociedade civil organizada, ela é muito mais coerente, ela é muito mais ética, ela tem muito mais princípios, ela está muito mais próxima da sociedade para cobrar, até dos meios políticos, as transformações que esse país precisa. E na sociedade civil organizada, você não tenha dúvida, que aonde eu puder atuar, para poder prestar um serviço, eu vou estar atuando. Hoje ela teria forças para fazer essas cobranças? Nós citamos agora há pouco a questão da reforma política eleitoral, reforma política, basicamente. Hoje a sociedade tem forças para fazer essa cobrança, para desafiar esse pragmatismo de alguns partidos que são contra, que não querem absolutamente nenhuma reforma de vulto, né, nessa questão. A sociedade tem força para isso, deputado? Vai ter, eu não tenho dúvida, chance? eu não tenho dúvida. Eu acho que você pautar um assunto desse, dificilmente o meio político não responde. Até porque não tem argumentos para responder. Quando você tem argumentos, não tem argumentos. Né? Estávamos discutindo agora há pouco, por exemplo, o problema de Rio Preto, o número de vereadores, aumento do número de vereadores na Câmara, uma série de coisas. Quando existe uma pressão da sociedade, tem uma resposta. Agora, a sociedade tem que estar organizada, esse é o grande problema. Ter movimentos organizados, populares, para que levem essa discussão, né, dentro do Congresso, dentro da Câmara de Vereadores, e que a gente possa avançar. A gente tem mecanismos para levar, né? Com certeza, com certeza. Vamos aprofundar nisso. Agora, uma questão que eu imagino que as pessoas insistem em fazer para o senhor, eu vou ter que fazer agora também, embora eu já imagine a resposta. Se o senhor alimenta algum plano de se candidatar a prefeito de Rio Preto. Que essa pergunta não carregue, por favor, doutor Eleusis, assim, a impressão de que está claro que se alguém vai desistir de ser candidato a deputado porque está pensando em alguma outra coisa na frente, imagino que o senhor não esteja pensando nisso agora. Mas essa é uma pergunta cabível nesse momento? Olha, primeira coisa, a oportunidade que você está dando até de responder. Eu peguei, estava fora de Rio Preto, fim de semana, passar o fim de semana com os filhos. Até porque agora eles estão me cobrando, está mais próximo deles. E, infelizmente, eu me ausentei muito por causa até da atividade. Peguei o jornal, até abri o jornal, li uma notinha no jornal da cidade. Olha, deputado está querendo fugir da raia, porque eleição difícil. Olha, primeiro, né, quando nós fizemos uma coligação com o PMDB, teve uma pressão até dos deputados federais que pensavam nisso daí, justamente o contrário. A coligação com o PMDB vai baixar o coeficiente eleitoral.
provavelmente o coeficiente eleitoral para deputados federais dessa coligação deve gerar em torno de 90 a 100 mil, é só a gente esperar a eleição e confirmar. Né? Então, o que as pessoas têm que entender é que a gente tem que ter postura na vida, né? Tem que ter coerência com o que a gente fala. É muito difícil a gente estar aqui agora, entrando na sua casa, falando até palavras muito fortes, que a gente não for coerente e não agir da mesma forma. Eu, nesse momento, tomei essa decisão por causa da coerência que eu imagino que as pessoas esperam de quem está na vida pública. Coerência a gente espera até do amigo que anda com a gente do lado, independente de política. Quanto à eleição para prefeito, nós não começamos nem as eleições para governador, para presidência, deputado, senador. Eu acho que nesse momento o foco são essas eleições. Né? Quando terminar essas eleições, aí tem as acomodações políticas, e aí, mas daqui 2 anos e meio, 3 anos, um novo processo eleitoral para prefeito. Então, nesse momento, não passa pela minha cabeça nenhuma discussão futura, até porque nós estamos focados agora. Né? Eu brinquei, dei uma entrevista para um jornal da cidade, falei, olha, a única coisa agora que eu vou fazer, que eu tenho certeza que eu vou fazer, eu vim atrasando, eu tenho uma cirurgia que eu estou adiando, os probleminhas de saúde que eu estou adiando, desde a outra campanha eu já estava para fazer, e aí a gente adia e fala, eu vou ficar uns 20, 30 dias pós-operatório, aí você fala, não, agora não dá, aí depois tem, agora não pode, agora tem uma votação importante no Congresso, agora tem isso, agora é discussão de liderança. E eu acabei adiando, então estou parando agora. Semana que vem estou entrando em pré-operatório, opero, fico fora uns 20, 30 dias, até porque a coisa fica mais serena. E em setembro, provavelmente tentando aí observar como é que está a eleição e o que eu posso ser útil. E ver os candidatos que vêm se comportando e têm princípios, ideais semelhantes ao nosso, até para estar junto nas campanhas majoritárias para governo, para a presidência da República e para Senado também. E no caso das eleições proporcionais, nessas próximas eleições, o senhor cogita a possibilidade de estar apoiando alguns candidatos, algumas dessas pessoas ou não? Olha, no momento não. Provavelmente vou trabalhar para o nosso candidato ao Senado por São Paulo, do meu partido. Né? Provavelmente não, vou trabalhar para ele a partir de setembro. E nas eleições, obviamente, ninguém tem dúvida, para quem eu vou apoiar nas eleições para presidente e para governo do Estado, entendeu? Até porque já tornei isso público. Né? Agora, nas eleições proporcionais de deputados, até porque a decisão, é uma decisão que eu tomei faz aí 4, 5 dias, uma semana, eu nem sentei, nem pude ver o quadro para pensar melhor. Agora, essa questão da política municipal para daqui 2 anos, está longe ainda, deputado? Eu imagino que seja atraente para uma pessoa pública como o senhor, com grande atuação, inclusive em áreas onde a cidade tem problemas, a área da saúde, por exemplo, né? Seja um desafio convidativo, não é isso, para o futuro? Olha, mas o futuro é o futuro. Vamos pensar no presente, na verdade, que nós não resolvemos nem os problemas presentes. Depois que a gente resolver os problemas presentes, a gente pensa nos problemas futuros. Tá certo. Deputado Eleusis Paiva, a revista Veja apontou recentemente, né, o senhor como, o senhor mencionou isso agora há pouco aqui, o 5º deputado mais atuante do Brasil. E, no entanto, depois disso, o senhor acabou tomando a decisão de desistir da candidatura. Né? Isso deve ter sido um fator que colocou a chamada pulga atrás da orelha, não é isso? Dificultou essa decisão, o fato de o senhor ter sido muito bem avaliado pela imprensa, pelos meios de comunicação, e estar sendo cotado como um dos melhores parlamentares do Brasil? Olha, você não tem, que foi fácil para mim, você não tem a dúvida, José Luiz, que não foi fácil. Foi muito difícil, o partido me pedia reflexão, tive uma pressão, não uma pressão até correta do partido, querendo que eu reavaliasse o posicionamento. Mas, olha, com todas as pressões, eu ainda fico com a minha coerência, eu ainda fico com os meus ideais, com os meus princípios. Né? Eu fui eleito, né? E das 2 vezes que eu concorri, com muito mais dificuldade que eu concorreria atualmente a um mandato para deputado, mas sempre tendo em mente, né, princípios e ideais. Eu não vivo, sempre coloquei para todo mundo. Eu sou contra quem entra na vida pública para fazer carreira. Eu imagino que deputados, vereadores, prefeitos, não é para você fazer carreira, é um momento da sua vida que você se dedica a alguma coisa pública acreditando que você possa melhorar a vida das pessoas, da sociedade que você vive. Então, eu nunca entrei nisso daí para fazer carreira política. Até aqui eu não dependo de política, nunca dependei de política, eu vivo da minha profissão de médico, já estou
Porque já vê que eu já estou aqui paramentado como médico, das minhas atividades de agropecuária. Então, nunca dependi de política, entrei acreditando que eu posso servir a minha sociedade, o meu país, a minha cidade. E é dessa forma, a hora que você entende que as amarras que estão colocando em você, você não vai poder prestar serviço naquilo que você se programou, falou, olha, eu vou atender isso, eu acho que é a hora da gente se retirar, repensar o quadro político, depois reavaliar, que adiante existem outras perspectivas para você voltar. Mas para lutar contra aquilo que eu sempre acreditei, isso com certeza eu não faria em hipótese alguma. Numa participação sua anterior aqui nesse programa, a gente chegou a perguntar isso, falou sobre a longevidade dos mandatos de deputados. Eu lutei contra isso na Câmara, na reforma política. Ficaram bravos comigo. Na reforma política eu lutei. Eu acho não, continuo afirmando, deveria ter limites de reeleição para deputado. O senhor mencionou isso aqui deveria ter limites de reeleição para deputado. Só não imaginava que fosse tão rápido. O senhor já pensasse agora. É verdade, mas deveria ter limites. Eu acho que isso faz parte, até para poder a roda poder rodar. Porque isso daí não é uma carreira, eu acho que a pessoa entra na vida pública. O que te leva a entrar numa vida pública? Primeiro, o que me levou. E o que deveria levar é você acreditar que você tem condições, tem projetos, tem competência para poder alterar, melhorar, avançar. Isso te leva aí na prova. Só que a permanência acaba levando você a uma série de casuísmos, né? Porque para você se manter, você começa a abrir mão daquilo que você sempre pensou. Eu não pretendo abrir mão, nunca pretendi abrir mão, não vou abrir mão daquilo que eu penso, para poder resolver alguns projetos pessoais e eleitorais. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Por isso que uma reforma política é importante, né? Nós já temos limites, né? O prefeito é eleito, se for bem avaliado, ele tem direito a uma reeleição. A mesma coisa para os cargos executivos todos, né? Prefeitos, governadores, presidente da República. Infelizmente, ainda nos cargos parlamentares não é isso, né? Essa longevidade, né? Você que está em casa, pensa, será que essa longevidade é bom para a democracia? Né? Para a democracia é boa essa longevidade? O que é melhor? É trazer pessoas novas, que estão motivadas, né? Quando você chega, você está motivado, com vontade. Alternância aí é saudável. Alternância de poder. Até que para se manter, você não tenha dúvida que tem que ter cajuísmo, até cajuísmo como esses. Olha, não, aqui a gente faz uma concessão, mas lá adiante, eu acho que é justamente isso que a gente tem que romper. E alguém tem que tomar atitude, né? De vez em quando você tem que ser exemplo, eu não tenho problema nenhum. Até de ser exemplo de postura, de mudar. Eu espero que mude, lutarei pelo que mude e continuarei pensando dessa forma. Bom, vamos falar sobre alguns pontos que o deputado Eleusis sempre se bateu na sua atuação parlamentar nesses últimos anos. Uma delas diz respeito à saúde pública. O senhor sempre defendeu que saúde pública não pode ser política de partidos, tem que ser política de Estado. E a pergunta é essa, como o senhor continua avaliando a política de saúde do governo federal no Brasil hoje? Eu não tenho a mínima dúvida que a gente tem que refazer a estrutura. Tudo é só a gente observar o que acontece até na nossa cidade, né? Do ponto de vista de saúde, né? Olha, é tão incoerente, e isso é público. Quanto mais, né, um hospital filantrópico, uma Santa Casa, quanto mais SUS ele atende, mais inviável economicamente ele fica. Isso é público. Pode pegar aí a rede, né, que atende o sistema público de saúde. Nós temos um caso presente em Rio Preto no momento, né, muito recente. Nós estamos vivendo isso em Rio Preto, Ielar, do Hospital Ielar, né, um hospital que tem uma vocação, tem um direcionamento para atender o Sistema Único de Saúde, as pessoas mais carentes que precisam. Inviabilizado economicamente, isso é real. Por quê? Tem problema de gestão. Pode até existir, mas sabe o que acontece? Como é que você administra um hospital que tem 15 anos, no mínimo, 15 anos que não tem um aumento da tabela de remuneração de pagamento? É a mesma coisa você viver com um salário, se você pensar em casa, viver com um salário que você recebia há 15 anos atrás, com água, luz, telefone, pagamento de funcionários, tudo aumentando. Vai entrando no limite que é exatamente o que a gente está vendo. Então, nós temos que repensar SUS, nós temos que repensar a gestão de saúde, essa é a gestão que aí está. Nós temos que repensar, né? Temos pouco e o pouco que temos gastamos mal. Isso é real? É real. O pouco que temos, podemos dar vários exemplos. E ainda, de vez em quando, nós temos recursos e não temos nem competência para gastar. Então, o ponto de vista de gestão e de financiamento do sistema de saúde, eu defendi isso no Congresso. Espero que os próximos que estarão lá no ano que vem consigam fazer. Eu acho que a gente tem que fazer o grande fórum, né, de debate nacional
para poder rever algumas propostas do Sistema Único de Saúde e readequá-lo à nossa necessidade. Até porque os outros países fizeram. Você pega todos os países que têm um modelo como o nosso, né, que é um modelo universal, integral, quer dizer, atende todas as pessoas e cobrem todas as doenças, todos, de tempos em tempos, fazem readequações no modelo. Nós temos aí um projeto de 22, 23 anos e simplesmente existe uma barreira que ninguém quer discutir. Eu acho que a gente tem que ter a seriedade de parar, rediscutir o projeto, até porque do jeito que está, eu não tenho dúvida que ninguém está satisfeito. Todo mundo concorda com essa questão de que há um problema de financiamento e há um problema de gestão, sem dúvida nenhuma, aos dois, né? Mas enquanto houver um problema de financiamento tão crônico quanto esse, não dá para discutir gestão, não é isso? Sim, até porque você, mesmo que tiver uma gestão, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Até porque se você não tiver recurso, não adianta você ter gestão, porque você não resolve o seu problema. É verdade. Exatamente isso, né? Eu vou pedir a sua permissão para a gente fazer um rápido intervalo e voltar daqui a pouquinho para o segundo tempo do Opinião Cidade, continuando a conversar com o deputado Eleusis de Paiva sobre a atuação dele como deputado federal, atuação que vai ser interrompida ao final do presente mandato, porque ele acabou de tomar a decisão de não disputar a reeleição, a deputado federal, reeleição que o apontava como uma pessoa com grandes possibilidades de êxito, sem dúvida nenhuma, mas ele decidiu que não, pelas razões pelas quais ele já expôs aqui. Um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. Nós estamos de volta com o Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, hoje conversando com o deputado federal Eleusis de Paiva. O deputado Eleusis anunciou há poucos dias, você já acompanhou pela imprensa, a decisão de não concorrer à reeleição, não concorrer novamente à função de deputado federal. E a gente estava conversando aqui que uma das grandes bandeiras, das grandes linhas de atuação do deputado Eleusis até agora, tem sido, e pelo que ele nos disse, vai continuar sendo, mesmo fora do mandato de deputado, né, deputado Eleusis, a questão do financiamento da saúde, assunto que a gente acabou de tocar aqui agora há pouco. O deputado Eleusis tem atuado em duas frentes simultâneas para obrigar o governo federal a destinar mais recursos para a saúde pública. Na primeira dessas frentes, é autor de um projeto que pretende obrigar a União a destinar 10% de sua arrecadação bruta para a saúde. No outro caso, o deputado se engajou na campanha nacional que reuniu mais de 3 milhões de assinaturas em favor de outro projeto de iniciativa popular, mas com o mesmo objetivo, que é essa de destinar 10% da receita para a saúde. Qual a situação do seu projeto e do outro hoje na Câmara Federal, deputado? Temos chance de imaginar que o senhor possa concluir esse mandato vendo êxito nesses projetos aí? Olha, falta de empenho não vai faltar, né? Mas agora eu vejo alguma dificuldade, porque o Congresso para, né? O Congresso praticamente, nós estamos em recesso hoje, ele retorna com esforço concentrado, se não me engano, 5, 6 e 7 de agosto ou algo parecido, e depois também não tem mais extraordinária, e devemos voltar nem ordinária, devemos voltar depois em setembro. Então vamos ter aí poucas sessões aí para estar de votações, mais preocupado em votar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano que vem. Então vamos ter pouco espaço para negociar. Além do mais, a base de governo, por orientação do governo federal, da presidente Dilma, a base está fazendo todos os bloqueios para que esse assunto não vá a plenário. Por que não vai a plenário? Porque é muito difícil um deputado ir ao plenário defender que ponha menos recurso na saúde. É difícil acreditar que um deputado tenha a coragem, a ousadia, né? Porque isso é ousado, né? No caos que nós estamos vivendo, com a falta de recursos que nós estamos vivendo nas Santas Casas, nos hospitais filantrópicos, nos próprios hospitais da União. Outro dia com exemplo na televisão, nas mídias, enfim. Sim, é muito difícil você acreditar que um parlamentar pode ter a ousadia de virar as costas e falar, não precisa de pôr mais recursos na saúde. Então, o grande objetivo, o que faz, né, a pressão que vem do governo federal, não deixar o assunto ser pautado, né, se bloqueia para o assunto não entrar na pauta do Congresso. E a coisa é tão alarmante, vou dar um dado para vocês terem ideia. Né? Olha, a saúde está nesse ponto. Algumas pessoas falam, eu não acredito que vai mudar. Mas por que está? Eu vou dar um dado para vocês, para mostrar que, olha, é claro, tem condições de mudar. Qual que é esse dado? Nós vamos retroceder a 1988. Por quê? 88 é a Constituinte, né? Que é justamente na nova Constituição que nós temos um novo modelo de saúde, como era antes e como é agora. Como é que era antes?
Antes só tinha direito à saúde pública quem tinha a carteira assinada. Então eu trabalhava, pagava o INPS, e a hora que eu pago o INPS eu tenho direito, né, a ter saúde pública pelo INPS. Só quem tinha a carteira assinada. Depois de 88, o que mudou? Mudou o seguinte: todos têm direito à saúde pública, independente de ter empregado ou não. Né? Até a Constituição Cidadã ampliou. Vocês concordam, vocês estão nos assistindo? Olha, se era só quem tinha carteira assinada, vamos imaginar que eram X pessoas. Agora, se eu falo todo mundo tem direito, inclusive quem não tem carteira assinada, pelo menos quase 2x. Né? Então, nós aumentamos a base de atendimento da saúde. Antes o governo tinha responsabilidade por uma base de X milhões de pessoas, a hora que ampliou, exatamente o número de brasileiros. São 200 milhões de pessoas que passam a ter direito a atendimento gratuito, quer dizer, não é gratuito que você paga imposto, atendimento pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde e pelo governo. Então agora eu vou dar dados de financiamento. Como é que era financiada a saúde na época do INPS? Só com quem tinha carteira assinada. 30% da Seguridade Social. Tudo que arrecadava da Seguridade Social, 30% ia para financiar a saúde. Então eu vou falar, olha, quanto está hoje a arrecadação da Seguridade Social? Algo em torno de 500 bilhões de reais. Isso é o que arrecada a Seguridade Social no Brasil. No ano. Então, qual que é o raciocínio? Se a gente tivesse na época do INPS, a gente teria, o governo federal, pondo quanto? 150 bilhões de reais para manter o atendimento pelo INPS, só para quem tem carteira assinada. Guardaram o número? 150. Agora vamos discutir quando está todo mundo, toda a população tem. Sabe quanto o governo federal está pondo? Algo em torno de 80 bilhões de reais. 85 bilhões de reais. Não há como atender. Então, você dobrou a população e pegou o recurso e diminuiu pela metade. Como é que vai dar certo essa conta? Eu peguei a população e dobrei a população que vai ser atendida. E peguei o dinheiro que eu tinha e diminuí pela metade. Inversamente proporcional. O que acontece? Acontece exatamente a realidade que a gente está vendo. Então, essa discussão dos 10% da receita corrente bruta é para tentar resgatar o valor que tinha da época do financiamento. Não é nem para tentar equiparar. É para levar novamente o financiamento federal da ordem aí de 130, 140 bilhões. É mais ou menos o que daria esses 10%. E com isso, a gente entende que se tiver fiscalização, órgão de controle controlando, gestor competente, né? O grande problema desse país não é só a corrupção. Eu falo, o grande problema do país não é só a corrupção, é a impunidade. A gente sabe, né? Algumas pessoas sendo processadas por Supremo Tribunal Federal, por isso, por aquilo, por atos de corrupção, e elas continuam andando na rua, no dia a dia, sem problema nenhum. Né? Carros de último tipo, mansões, e nada acontece. O grande problema é impunidade, né? Porque corrupto pode ser que tenha em toda a parte do mundo, né? Mas em outras partes eles são punidos. Né? O exemplo que sempre me marcou, eu dou como exemplo sempre para os meus alunos, quando eu vou falar na faculdade. Falam, deputado, como é que é a corrupção? Eu falo, olha, você pega país desenvolvido, vamos pegar o Japão. Não sei se você lembra, há uns 5 anos, 4 anos atrás, o primeiro-ministro do Japão foi pego, né, como outros aqui no país também são pegos, né, com a mão na massa. A mão na massa, né, que a gente está cansado de ver os escândalos aí pelo jornal. Sabe o que ele fez? Ele suicidou de vergonha. Sim. Ele suicidou de vergonha. Né? Você imagina isso no nosso país, né? Como é que os nossos cemitérios iam estar lotados, não é verdade? Então é isso que a gente precisa, é combate à corrupção, acabar com a impunidade e aplicar bem recurso público. Eu acho que tem jeito de fazer? Tem, é ter vontade. No caso do financiamento da saúde pública, esses 80 bilhões aos quais o senhor se refere, o que financia tudo, o universo agora, federal, né? Federal, continua vindo do sistema previdenciário. É dinheiro que... Não, tem várias fontes. Tá. Hoje a fonte, o governo federal é responsável, até porque é o que a gente, por exemplo, vai votar agora na lei de diretriz orçamentária, deve para o ano que vem algo em torno de 90 bilhões. Deve ser esse o valor. Né? E o que é mais grave, que talvez você não saiba, quando você vota o orçamento, a pessoa não é obrigada a gastar.
Então você vota, faz toda aquela discussão. Quase uma obra de ficção, né? É quase uma obra de ficção, até porque essa denúncia nós já apresentamos 2 anos atrás. O governo federal teve a competência de não gastar 17 bilhões. Com esse caos, UTI fechando, hospital fechando, leito SUS diminuindo. Você pode acreditar que num país como o nosso, né, nós conseguimos ter a competência de fechar, foram fechados, algo em torno de 14 mil leitos do Sistema Único de Saúde nos últimos 2 anos. Isso é muito grave. E a demanda aumentando. Isso é muito grave. Por isso eu falei, eu não posso me sentir à vontade de ir para um processo eleitoral apoiando esse governo. Eu não posso ir. Então, em 2 anos, nós fechamos 14 mil leitos SUS no Brasil. Agora, tenta fazer uma cirurgia pelo SUS, você vai ver a fila que você vai enfrentar. É 6 meses, é 1 ano para marcar uma consulta. E em vez de nós estarmos ampliando a nossa base de atendimento, nós estamos diminuindo a nossa base de atendimento. Né? Nós temos uma carência no Nordeste enorme de leito de UTI, unidade de terapia intensiva. Leito de UTI, fecharam-se 1.200 leitos de UTI. Então faz uma propaganda, olha, aumentamos 1.000 leitos e fechamos 1.200. Então tem negativo 200. Então, essas incoerências que a gente tem que denunciar, não é com o intuito de ser contra, não. É denunciar com o intuito de ver melhoras. Nós temos que melhorar, nós temos que avançar. Nós não podemos andar para trás, nós temos que avançar nesse país e não andar para trás. Então, o senhor acredita que esse modelo de descentralização da gestão da saúde, como, por exemplo, com a municipalização, existem municípios hoje que recebem o dinheiro e aplicam. O caso de Rio Preto, que tem gestão plena dos recursos da saúde, etc., é um modelo que deu resultados positivos, ou também essa questão da gestão descentralizada também teria que ser pensada? O que o senhor pensa sobre isso? Ou é um assunto muito complexo para a gente explicar tão rapidinho assim? Ele é meio complexo, mas 2 coisas muito fáceis da gente explicar. Primeiro, que terceirizou a responsabilidade, não é verdade? Então, na realidade, o que foi terceirizado é a responsabilidade no município. Junto com a responsabilidade, não vieram recursos suficientes para que o município pudesse atuar, né, nas áreas que ele é responsável. Essa é uma coisa. Segunda coisa, que também acontece muito, principalmente, né, em municípios menores, que os gestores, nós temos eleição a cada 4 anos, muda o gestor municipal, muda o gestor de saúde, nova equipe, tem uma curva de aprendizado. Nem sempre as pessoas, né, são pessoas que atuaram. Né? Na maioria das vezes, a gente acaba colocando secretários muito mais pelos acordos políticos com os diversos partidos. Então, nem sempre a gente tem uma pessoa competente ocupando aquele cargo. E aí tem a curva de aprendizado, que é natural. A curva de aprendizado, quem paga é toda a sociedade. Porque a hora que está fazendo a curva de aprendizado, nós estamos... Então, gestão tem que ser repensada. Pois é um assunto bastante complexo. Eu imagino que a situação seja pior para o município de pequeno porte, sim, né? Sim. A gente percebe aqui em Rio Preto. Rio Preto recebe um monte de gente que vem dos municípios menores, etc., que acabam lá recebendo, não tem a gestão plena da saúde. A empurro-terapia, né? Isso. Porque hoje, principalmente isso, ambulância-terapia. É muito mais fácil aumentar a tua frota de ambulância, pega o paciente, transfere para uma outra cidade e terceiriza a responsabilidade. Isso é feito aí, ambulância-terapia, empurro-terapia, quer dizer, eu tento terceirizar a minha responsabilidade. Não assumo a responsabilidade que por lei eu tenho que assumir e terceirizo a responsabilidade. Por isso eu falei, nós temos que sentar, debruçar, né, sobre essas discussões e avançar. Infelizmente nós estamos dando para trás. Num país onde é inacreditável, né, num país como o nosso, você colocar, né, e não é dado político, não, o próprio governo admite. Olha, fechamos 14 mil leitos. Né? Eu fiquei pasmo, porque eu tive uma intervenção pública, né? Se quiser depois entra pelo Google, você consegue ver, o último bate-papo que eu tive dentro da Câmara Federal com o atual ministro da Saúde, eu falei, ministro, o senhor não se sente, no mínimo, constrangido de atuar no Ministério, está certo que o senhor entrou agora, o ministro trocou, né? Entrou agora, não se sente constrangido de atuar num governo que conseguiu um dado fantástico, diminuir 14 mil leitos da saúde. E ele, sem graça, fala, não, mas nós temos que discutir se a quantidade de leito é suficiente, talvez fechou porque não precisa. Eu falei, ministro, se eu falar que não precisa de leito, então conta, pega e vai na cidade e vê qual que é a fila para fazer uma cirurgia.
se não for por urgência. A hora que eu ver o tamanho da fila, talvez eu não vá pensar que faltam leitos. E é isso daí, o governo teve uma habilidade muito grande. A hora que ele viu que ele estava capenga na gestão, já tinha passado mais de 3 anos, ficaram fazendo politicagem na área de saúde, eles fizeram uma coisa fantástica, que é o projeto Mais Médico. Até porque ninguém pode ser contra ter mais médico. Não vai pensar que eu sou contra, não. Eu sou favorável a ter mais médico. O problema é que tipo de médico, com que qualidade, como é que eu estou pagando esse profissional, que qualidade tem esse profissional. Então eles tentaram, de uma forma muito hábil, maqueteira, demonizar uma categoria, demonizaram bem, e falando, olha, vai mal, não é porque falta dinheiro, não tem gestão. Vai mal porque, olha, os médicos não colaboram. A culpa é do médico. E aí ninguém fala do Laborgem, ninguém fala dos 17 bilhões de reais que não gastou na saúde, ninguém fala de todas as falcatruas e desvios de verba e a falta de responsabilidade e o desvio de leito. Quer dizer, como é que você diminui o número de leito, diminui a parte de urgência e emergência, não paga adequadamente, como é que acha que vai funcionar? Médico não é curandeiro para chegar e benzer junto, com a responsabilidade de fazer um diagnóstico, você tem que ter uma estrutura montada atrás de você. Você tem que ter uma estrutura até para fazer o diagnóstico, depois para poder tratar, tem que ter uma política de medicamentos, não adianta você prescrever em algumas regiões carentes, se o próprio SUS não tiver aquele medicamento para poder dar, para fornecer para a pessoa, para poder se tratar. Então, saúde é uma coisa mais abrangente, que não pode ficar restrita num único profissional. Não é um profissional que vai resolver, é uma gestão mais ampla, multiprofissional, e é essa gestão que tem que ser melhor, adequada, para termos uma atenção melhor. Eu queria tocar com o senhor no assunto dessa questão da formação médica mesmo, além de médico, o deputado é professor, já foi presidente da Associação Paulista de Medicina e da Associação Médica Brasileira, e por conta desse seu conhecimento é autor de um projeto que responsabiliza as faculdades de medicina pela má formação dos médicos. O seu projeto é um projeto que pode mudar ou ajudar a mudar esse panorama, deputado? Olha, nós temos um problema sério, não adianta fugir desse questionamento. Se nós pegarmos a curva do número de processos de erro médico, elas têm aumentado muito. Nós que estamos atuando na área de ensino, nós sabemos que, infelizmente, a qualidade da formação tem caído muito no Brasil. Baseado nisso, existe toda uma discussão, inclusive encampada pelo próprio governo federal, de falar, vamos fazer igual os advogados, faz o exame da ordem. Quer dizer, você faz o curso de 6 anos de medicina e terminou o curso, presta uma prova. Se for aprovado, vai ser médico. Se não for aprovado, não vai ser médico. É mais ou menos isso que está sendo proposto. Quando a gente pensa na sociedade, só na sociedade, a gente fala, não, está correto, porque como é que eu posso deixar uma pessoa que não é preparada atendendo a população? Porque é saúde. Você está indo lá, um diagnóstico errado, eu posso estar levando uma pessoa até a morte. Só que existe algo mais grave. Com essa teoria que nós vamos refrear depois do 6º ano quem vai exercer a profissão, se abriram no Brasil, para você ter uma ideia, pode ser que eu esteja falando e já estou defasado, porque está aumentando a cada dia. Mas nós temos hoje no Brasil mais de 216 escolas de medicina. O que é esse número? Então, vamos comparar. Nós temos mais escolas de medicina que tem os Estados Unidos, que tem quase o dobro da população. Nós temos mais escolas de medicina que tem a China, com uma população. Então, nós temos um aparelho formador desproporcional até para a nossa população e que não temos docente preparado para dar aula nessas escolas todas. Então, não tenha dúvida que o produto final vai ser ruim. O que eu idealizei na Câmara Federal? Colocar a responsabilidade, porque essas escolas estão sendo abertas, 99% elas são privadas. Vai pensar, olha, estamos melhorando a vida da sociedade para a pessoa carente, que não tem recurso, poder formar um filho médico. Não, são escolas que estão sendo abertas em que a mensalidade é algo em torno aí de 5 a 7, 8 mil reais. Então, é algo privado com objetivos muito claros mercantis. O que nós estamos discutindo? Olha, quer abrir? Abre. Vai formar um profissional? Vai. Só que a discussão do meu projeto de lei é avaliar esse profissional durante o curso e no final. Se por um acaso for comprovado que durante o curso e no final ele não tem capacidade para estar exercendo a medicina, ele não vai exercer. Só que ele continua na faculdade agora de forma gratuita.
porque a faculdade recebeu para formar aquele aluno adequadamente. Se ela não fez, a culpa não é do aluno, a culpa é do aparelho formador, é da faculdade. Seja, ele vai continuar... Coisa e não entregou, isso, exato, isso é estelionato. Né? Você promete alguma coisa e não entrega. Então, uma pessoa está acreditando que vai ter uma boa formação médica, mas não tem. De quem é a responsabilidade? Da instituição de ensino. Então, ele continua na instituição de ensino, com a responsabilidade da instituição de ensino, formar. A hora que ele for aprovado, ele vai embora. Só que ele já pagou, ele não tem que pagar mais. Até porque quem não for aprovado, então ele vai poder dar um plantão, vai fazer isso, não vai. Então, onde ele tem que ficar? Na instituição de ensino, que o prepare adequadamente. E mais, quando mais de 60%, mais de 70% dos alunos oriundos daquela escola forem mal avaliados, aquela escola não só tem a responsabilidade de formar adequadamente aquele aluno, e ele continua lá gratuitamente, como ela vai ter vestibular congelado, até para ela se preparar melhor para formar adequadamente. Então, é seriedade, né? Acho que a gente que está na área de ensino, a gente tem que ter seriedade. Se a gente se propõe a fazer alguma coisa, tem que fazer bem, tem que fazer adequadamente. Do ponto de vista jurídico, etc., esse projeto tem condições, você acredita na viabilidade dele, de seguir adiante? Não, já para Comissão de Constituição e Justiça, sem problema. O grande problema é o grande lobby econômico das instituições privadas que não tem interesse, né, de ver questionado o aparelho formador. Que é muito fácil questionar o aluno. Né? Nós temos que questionar o aluno, sim, mas também temos que questionar aquelas pessoas que se propõem a fazer alguma coisa e não fazem adequadamente. Em alguns casos, há uma resistência do aluno diante dessa perspectiva de exames ou de avaliações periódicas, né? Não na área de medicina, mas em outras situações no Brasil, já houve uma grande resistência em relação a isso. Hoje parece que isso já está mais quebrado, né? Já tem mais... Não, a resistência do aluno até tem, eu acho que até na área médica é mais complicada, porque o aluno de direito, que ele não é aprovado, ele vai trabalhar aí num grande escritório, né? E ele trabalha sob a supervisão. Agora, vai ensinar. Né? Agora, um aluno de medicina que não é aprovado e não é médico, ele não tem essa fase intermediária. O que ele vai poder fazer? Ele não vai poder fazer absolutamente nada, porque se não é preparado, como é que ele vai atender? Por isso a importância que ele continue dentro da universidade e que a universidade, a partir daí, assuma esse compromisso de maneira gratuita, de poder formá-lo adequadamente. Quem se propõe a fazer alguma coisa, tem a obrigação, né, e vende, né, porque paga caro, a pessoa tem a obrigação de receber aquilo que está sendo proposto. Tem um outro assunto aqui que eu queria conversar com o senhor agora. Da última vez que o senhor esteve aqui, a gente até tentou conversar, mas já estávamos no finzinho do programa, o senhor teve que falar rapidamente. Hoje, de novo, nós estamos correndo esse risco. Mas o senhor é autor de um projeto que obriga as maternidades a realizar o exame de oximetria do pulso, conhecido como teste do coraçãozinho nos recém-nascidos, né? Teste que detecta doenças circulatórias antes que o bebê e a mãe recebam alta da maternidade. Qual é a importância desse exame e em que pé está essa iniciativa? Vamos novamente no final, né? Vamos correr para tentar explicar. Primeiro, eu fiquei muito satisfeito que esse projeto que nós fizemos a nível federal, ele já deu, né, migrações para alguns estados, e já foram aprovados em 8 estados, projetos já foram aprovados dentro dos estados. Se nós não conseguimos ainda aprovar a nível federal, já tem quase 1/3 dos estados brasileiros que foram aprovados. O que nós estamos falando? Oximetria de pulso. Quem não está preocupado. Acho que o oxímetro é um aparelho, né, que não é nem um pouco invasivo, que a gente usa normalmente em cirurgia, na anestesia. É posto sobre as unhas, sobre o dedinho. Uma espécie de um prendedor, alguma coisa assim. Isso, é de um prendedor. E ele tem uma ideia, né, da oxigenação, né, dá um aporte da oxigenação sanguínea. Com isso, o que a gente está tentando fazer? Nas primeiras horas de vida, vendo, né, dados, né, de como que está a oxigenação sanguínea daquela criança recém-nascida, está associando aquela criança a uma série de malformações cardíacas. Nós sabemos que uma grande gama dessas malformações cardíacas, quando diagnosticadas nos primeiros meses, elas têm condições de reverter, né, para a criança, de uma vida saudável, sem grandes repercussões futuras. Outras, quando fazem mais tardiamente, já tem hipertensão pulmonar, já tem uma série
de distúrbios que mesmo que quando diagnosticada, já não vão ser tão beneficiadas com a cirurgia. Então esse teste é um teste que não é invasivo, quer dizer, não causa nenhuma lesão à criança. Praticamente todas as maternidades desse país têm um oxímetro de pulso, então não é algo que vai encarecer, o parto, né, o atendimento, é algo que pode começar a ser praticado em qualquer local. Isso vai ajudar muito a gente a fazer diagnóstico precoce. Medicina hoje, o segredo da medicina é você ter a oportunidade de fazer diagnóstico precoce. Quanto mais precoce você chega no diagnóstico, maior é a sua chance de tratar adequadamente e recuperar a vida daquela pessoa. Eu acho que é isso que nos move até como médico, não é como parlamentar não. Poder diagnosticar as pessoas e poder prestar um tratamento adequado para poder estar tendo o resultado positivo. Com precocidade, né? Deputado, queria agradecer muito a sua presença mais uma vez, cumprimentá-lo pela decisão, imagino que difícil, de ter desistido, né, de ter renunciado à candidatura à reeleição como deputado federal, mas eu tenho certeza que pela firmeza com que o senhor tratou desse assunto aqui, o senhor está absolutamente seguro e convicto do acerto dessa decisão. O senhor esteja à vontade para estar sempre no nosso programa, sempre que quiser voltar, a gente conversar de assuntos tão importantes quanto esses que a gente conversou e partilhou com os nossos telespectadores hoje. Muito obrigado. Obrigado, Zé Luiz, a você que assistiu, né? Teve a oportunidade de a gente estar na casa de vocês aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero, né, atuem onde eu estiver atuando, continuar prestando um serviço à nossa Rio Preto, à nossa sociedade, ao nosso país. Muito obrigado. Agradecimentos ao deputado Eleus e agradecimentos a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado para estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.